São 14h43, agora no horário de Brasília. Seguimos com Justiça na Tarde pela Rádio Justiça. E como nós já havíamos anunciado na abertura do programa, já está conosco o nosso convidado, Dr. Fernando Borges, ele que é mestre em Direito e também advogado empresarial. Dr. Fernando, seja bem-vindo ao Justiça na Tarde. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter Lima. Eu é que agradeço, sempre gentil convite. É um prazer falar consigo e com os nossos amigos da Rádio Justiça. O prazer é todo nosso, doutor Fernando. O nosso assunto, doutor Fernando, por conta dessa pandemia que, infelizmente, ainda tem colocado muita gente, de alguma forma, sob os cuidados médicos. É evidente que as pessoas estão se cuidando, a vacina está aí, o pessoal também já tomando a primeira dose, a segunda dose, a terceira dose. E dentro do mercado de trabalho, evidentemente que a vida segue. Muitos trabalhadores enfrentando essa situação, mas tem lá o seu período, portanto, de férias. Agora, férias marcada, dia já pronto para poder sair de férias, mas umas 48 horas antes, esse empregado passa mal, vai até o hospital, pega uma dispensa médica de 15 dias e as férias estavam ali marcadas para iniciarem 48 horas depois. Como fica a situação desse trabalhador? Ou seja, enquanto ele estiver sob licença médica, ele, de alguma forma, as férias ficam suspensas? Ou chegou no dia mesmo de licença médica, as férias têm que ser gozadas, doutor Fernando? Vamos lá, Walter. Duas situações. O empregado que adoece antes do início do gozo de férias e o empregado que adoece durante o período de gozo de férias. O empregador, ele não pode conceder férias ao trabalhador durante o seu afastamento do emprego para tratamento de saúde, sob pena de causar prejuízo ao empregado. Isso porque o período das férias se destina ao descanso do empregado, para permitir-lhe repor as energias tão necessárias à preservação da sua saúde física e mental. Então, se o empregado apresentar um atestado médico capaz de afastá-lo das atividades laborais, não pode ter início o seu gozo de férias. Isso porque, repito, se configuraria um prejuízo ao trabalhador. A regra é essa. Se houver prejuízo ao trabalhador, é importante ter máxima cautela. Importante a gente dizer o seguinte: conforme a legislação, o empregado não perde direito às férias, no caso deste afastamento. Porém, o período de afastamento pode influenciar o seu período aquisitivo. Vale dizer, o empregado que durante o período aquisitivo ficar afastado por mais de 6 meses, ainda que esse intervalo não seja contínuo, perde direito às férias e vai se iniciar uma nova contagem de período aquisitivo a partir do retorno do colaborador. Se o afastamento do trabalhador for igual ou menor de 6 meses, não haverá influência nenhuma no período de férias que foi combinado no contrato de trabalho. Então, se antes de gozar as suas férias, o empregado adoecer, o correto é aguardar o seu retorno para o trabalho e aí sim conceder as férias, porque não pode haver início de fruição das férias quando o empregado estiver afastado para tratamento de saúde. E se o empregado ficar durante as férias doente? Quando o empregado já está no gozo das suas férias, há uma interrupção do contrato do trabalho em decorrência da paralisação da prestação dos seus serviços. Não há necessidade de apresentar atestado médico para o empregador, portanto. Mas, caso o período de gozo de férias chegue ao final
e o empregado ainda estiver com problemas de saúde, impedido, portanto, de reassumir as suas atividades, aí sim vai precisar apresentar atestado médico. Se a doença tiver alguma relação com o trabalho e a licença superar 15 dias e for equiparada Sim. a essa licença ao acidente de trabalho, a empresa vai ter que emitir CAT para obtenção do auxílio acidente. Mas se essa doença não tiver relação com o trabalho e superar 15 dias, aí o empregado tem que ser orientado a agendar perícia junto ao INSS para alcançar o auxílio doença. Então temos duas situações: o empregado que fica doente antes do gozo das férias, o empregado que fica doente durante o gozo das férias. Se antes, o empregador vai ter que aguardar essa licença para conceder as férias. Se for durante a fruição deste período e ele voltar normalmente sem nenhum impedimento, nenhum problema. Se ele, ao final desse período, ainda estiver doente, vai precisar apresentar atestado para o seu empregador. E se a licença for superior a 15 dias, e aí ele vai verificar se é caso de auxílio doença ou auxílio acidente. Dentro dessa explicação brilhante que o senhor nos trouxe, doutor Fernando, se eu me permite eu avançar também em pontos dessas duas situações. Na primeira situação, antes do gozo de férias, quer dizer, o senhor nos explicou de forma brilhante a situação do empregado que adoece, faltando aí algumas horas, alguns dias para poder gozar as férias. Agora, nessa situação, faltando alguns dias para esse empregado, esse colaborador sair de férias, mas um parente desse trabalhador adoece. Vamos pegar aqui uma criança, um filho ou uma filha menor da idade, adoece e precisa realmente do acompanhamento deste empregado, deste pai ou então dessa mãe. A situação é a mesma que o senhor nos explicou em termos de suspender a licença, ou aliás, a suspender as férias, ou é diferente? Walter Lima, caso a caso há de ser verificado. Por quê? O direito à fruição das férias é do empregado. Ele que vai ter esses 30 dias, em tese, porque pode ser menos de 30 dias, não é verdade? Sim. Mas ele que terá esses 30 dias para descansar. Se uma pessoa da sua família adoeceu, ele não tem direito à licença, salvo se algumas convenções coletivas de trabalho ou acordo coletivo de trabalho prevê. Mas a regra geral é que não. Ele vai gozar as suas férias, vai ter que se dedicar a esse filho ou a essa filha ou alguém capacitado que esteja consigo, mas não é obrigação do empregador tratar a questão como se o próprio empregado estivesse doente. Aí é diferente. Não se justifica a não fruição das férias por causa de algum parente que precise de cuidados. Volto a dizer, exceção feita se tiver previsão normativa, ou em convenção, ou acordo coletivo de trabalho. A outra questão é justamente, o senhor também nos explicou de forma brilhante, ou seja, durante as férias, o servidor, no caso, o colaborador, adoecer. Quer dizer, esse adoecimento se encaixa também nesse trabalhador sofrer um acidente, vamos colocar aqui um acidente automobilístico que o impeça realmente de retornar tão cedo para o trabalho, e ele está de férias. Se encaixa na mesma explicação que o senhor nos trouxe, doutor Fernando? Pois é, vamos lembrar que se o empregado sofrer um acidente automobilístico no gozo das suas férias, quando aí estamos diante de uma interrupção do contrato de trabalho, não existe responsabilidade do empregador, tá bem? Sim. E também não existe responsabilidade previdenciária porque não é acidente in itinere, de itinerário. Todavia,
Se este empregado, em razão deste acidente, não puder reassumir as suas funções, ele vai ter que, junto ao INSS, buscar o auxílio beneficiário, que é da Seguridade Social, e vai ter que comunicar o seu empregador, juntando, apresentando toda a documentação, e vai retornar tão somente quando ele tiver disponibilidade para tanto. Não pode, por exemplo, o empregado retornar com uma perna engessada, com um braço engessado. Muitos empregados, isso infelizmente é comum, temendo perder o posto de trabalho, voltam a trabalhar com o pé engessado, como o nosso exemplo, com o braço engessado. Não é possível permitir, porque se houver uma fiscalização por parte do Poder Público, por parte do Ministério Público, Delegacia Regional do Trabalho, este empregador vai sofrer sanção administrativa. Empregado doente, empregado machucado, que não pode exercer as suas funções, deve ser afastado do trabalho. Eu volto também, doutor Fernando, num ponto que o senhor já nos esclareceu, mas é importante a gente dar aquele reforço. O senhor explicou muito bem, né, de que o colaborador, 6 meses de licença ininterrupta por questões de saúde, quer dizer, as férias que ele tinha naquele período, praticamente essas férias elas são anuladas, ele tem que começar um outro período para poder então, caso volte, portanto, para o trabalho, ele tem que iniciar um outro período laboral para poder fazer jus a esse direito? Exatamente isso, Walter Lima. Por isso que eu chamei a atenção das férias, teoricamente, no prazo de 30 dias. Por que eu digo isso? Primeiro, se ele ficou afastado 6 meses, como você bem colocou, vai se iniciar um novo período aquisitivo de 12 meses, para depois o período concessivo de 12 meses servir-se para a fruição das férias. Mas por que eu digo que nem sempre é de 30 dias? Por quê? Porque desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Então, existe a possibilidade de fracionamento. Ainda, após cada período de 12 meses de vigência do contrato, que é o período aquisitivo, o empregado terá direito às férias, mas deve-se considerar as faltas injustificadas. Então, se ele houver faltado 5 dias ou menos, ele tem direito a 30 dias. Se ele faltar de 6 a 14 dias, a 24 dias de férias. Se ele faltar 15 a 23 dias, 18 dias de férias. E se ele faltar de 24 a 32 dias, ele terá somente 12 dias corridos de férias. Então é preciso ter cautela. A regra é 30 dias. Mas existem exceções, quais sejam a do fracionamento das férias e caso haja falta injustificada. Nós temos um minutinho ainda, doutor Fernando. Me permita, ainda nessa linha de raciocínio do senhor. Ou seja, o empregado, então, de licença médica, vamos supor aqui 6 meses, se ele não retornou ainda. Como é que fica a sua situação no trabalho? Ele pode ser demitido nessa fase de licença? Só para deixar bem claro para o nosso ouvinte. Ou não pode, a lei não permite que ele seja demitido, doutor Fernando? Sim, ele não pode ser demitido. Se ele está fruindo, se ele está se beneficiando, seja do auxílio doença, seja do auxílio acidente, ele goza de estabilidade, ele não pode ser demitido. O empregador, ele não vai pagar o salário deste empregado que não está
promovendo a parte que lhe cabia, que é a prestação de serviços. Quem vai custear somos todos nós, é o INSS, a Previdência Social, seja o auxílio-doença ou seja o auxílio-acidente. Mas não pode ser o empregado ou a empregada demitida. Há exceções? Há exceções. Se neste período, por exemplo, de licença, o que, acredite, Walter Lima, é muito comum, o empregador venha a saber que, nada obstante estar o empregado afastado, ele está exercendo atividades em outra empresa. Sim. Ele está trabalhando para outro empregador. Isso eu já assisti de perto, caso concreto que passou a nossa apreciação aqui no escritório. Caso concreto, o empregado estava de licença e foi descoberto que ele estava prestando serviços a outro empregador, a outra empresa, o que é pior, no nosso caso, a um concorrente. Sim. E aí teve até a instauração de inquérito para apuração de falta grave e nós conseguimos fazer a prova. Ele perdeu, inclusive, os benefícios do INSS, porque ele foi obrigado a passar por nova perícia e a perícia detectou que, em verdade, ele estava absolutamente apto. Aí, neste caso, ele foi demitido, inclusive, por justa causa mantida pela Justiça Especializada do Trabalho, pelo TRT da 15ª Região. Mas a regra é, se está afastado, se está com um gozo de auxílio-doença, auxílio-acidente, o empregado tem estabilidade e não pode ser demitido. Doutor Fernando Borges, é sempre muito bom entrevistar o senhor. Mais uma vez, os cumprimentos da emissora, os agradecimentos e o convite para uma próxima oportunidade, evidentemente dentro da disponibilidade de tempo do senhor. Muito obrigado, doutor Fernando. Eu é que agradeço, Walter Lima, a toda a sua gentil produção. Prioridade para atendê-los, tempo para atendê-los a gente sempre encontra, porque é um prazer falar consigo e com os nossos amigos da Rádio Justiça. Muito bom. Um abraço para o senhor, uma boa tarde. Um abraço, boa tarde.